Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 18. Hoje nós vamos tratar sobre essas duas lições, que vamos descrevê-las daqui um pouquinho, para o nosso crescimento. São duas lições preciosas, que quando nós temos uma revelação dela em realidade espiritual, eu creio que o nosso avanço na vida cristã, ela vai ser sobremaneira, vai ser excelente. Lucas, vamos ler do 18 em diante, diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não julgarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Refletir aqui e, com a ajuda do Senhor, irmãos, vamos pegar duas lições para nós, para o nosso crescimento espiritual. Então, qual seria a primeira grande lição para nós aqui? A primeira grande lição, irmãos, é reconhecer que em nós, por nós mesmos, não há nenhuma capacidade para sermos salvos, independentemente daquilo que temos. Aqui, claro, que ele está falando sobre riquezas, mas muitas vezes nós, por natureza, já temos algumas virtudes excelentes que o Pai concedeu para cada um de nós. E muitos acham que por ter essas riquezas também, isso pode dar a eles um desenvolvimento, uma maneira deles serem salvos. Não é por aí, irmãos. Nunca, nada do que nós possuímos pode nos garantir a questão da salvação. E aqui, quando Jesus tratou com este jovem rico, nós percebemos também algo muito interessante. Ele observava a lei, guardava a lei e os mandamentos. Então, por que ele fez essa pergunta ao Senhor Jesus? Bom mestre, que farei para herdar? Que farei para herdar a vida eterna? Vocês observam que todo ser humano, ele tem uma tendência muito natural em querer fazer coisas para Deus, para ganhar os benefícios de Deus. Não é errado fazer coisas para Deus, uma vez que somos filhos, e quando o Espírito Santo nos orienta a realizarmos ou pedir para nós realizarmos algo para Ele, então Ele fará em nós na capacidade dEle, como foi com o Senhor Jesus, com os profetas, como foi com todos os filhos de Deus, como está sendo com todos os filhos de Deus. Isso é importante que nós saibamos. Mas muitas vezes, por você conhecer a palavra, por você ler as Escrituras, ter um conhecimento da verdade, também isto não é necessário para que você seja salvo. Porque ele observava os mandamentos. Jesus disse para ele o seguinte: Você sabe os mandamentos? Ele sabia. Então, depois no versículo 21, replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude, a minha meninice. Ele tinha observado tudo isso. E ainda Jesus, ouvindo ele, disse o seguinte: Uma coisa ainda te falta. Te falta. Claro que Jesus, ele estava tratando aqui primeiro tratou dos mandamentos horizontais.
6 mandamentos aqui. Ele tinha observado, estava cumprindo à risca. Mas quando Jesus falou do primeiro mandamento, vertical, ele encontrou nele uma grande falha. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Irmãos, quero dizer uma coisa importante aqui, irmãos. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter dinheiro. O duro é quando o dinheiro lhe possui e lhe tem. Quando você vive em função de ganhar dinheiro. Então isso aqui você já vai entrar ou bater de frente com o primeiro mandamento que Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. E um dos deuses é o que Jesus disse para o jovem rico aqui: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Jesus sabia que o coração dele era possuído por um senhor chamado moeda, dinheiro, mamão. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos servir a 2 senhores, porque se nós servimos a mamão, vamos aborrecer a Cristo. Se servimos a Cristo, vamos aborrecer a mamão. Entende, irmãos? Mas ainda não, essa aqui não é as 2 grandes lições que nós vamos ver ainda. É para a gente ter um contexto de todo este quadro, pelo qual muitos pensam que por possuir coisas ou por possuir um conhecimento das Escrituras Sagradas, sem a realidade, conhecer as Escrituras é uma riqueza muito grande, que muitas vezes, sem a revelação da palavra, nos impede de chegar até Deus pela própria palavra. Entende? Conhecimento, nós vamos encher a mente de conhecimento, estar vazios de Cristo, porque a Bíblia fala dele. Então nós temos que, é como se fosse um cardápio, né? Temos um cardápio, a gente escolhe o nosso alimento, o alimento pela qual a Bíblia fala é de Jesus Cristo. Tudo que Ele é e tudo que Ele fez. Então nós nos relacionamos com o Senhor Jesus. É com o Senhor Jesus que nós obtemos a salvação plena do pecado, porque a Bíblia fala dele. Então eu preciso de rogar o Espírito Santo quando eu estou lendo a Bíblia, para que o Espírito torna em realidade para a minha vida aquilo que eu estou lendo. Por isso que é importante, irmãos, antes de você ler as Escrituras Sagradas, quando você abrir a palavra, você já pode ter essa plena consciência e convicção de que o Espírito está ali para lhe orientar, para abrir os olhos do teu coração e trazer a revelação da palavra de Deus. Por isso é importante ter comunhão com Ele também, comunhão com o Espírito, conversar com Ele. Espírito Santo, como sou grato ao Senhor, porque o Espírito Santo, o que Ele fez na minha regeneração? Ele aplicou tudo que Cristo fez no Calvário e traduziu para mim e fez com que essa obra fosse aplicada em minha vida, porque quem nos faz nascer de novo é o Espírito Santo. João 3,5 está escrito assim: aquele que não nascer da água, palavra, e do Espírito, ou seja, o Espírito da palavra, o Espírito pega tudo aquilo que está relacionado a Cristo e Ele deseja tornar isto em experiência real para as nossas vidas. Essa é a função do Espírito, falar de Cristo, promover Cristo em nós. E agora nós somos salvos, cremos no Senhor, cremos que nosso pecado já foi tirado de nós temos a nova vida, a vida de Cristo. Então, o Espírito Santo que habilitou o Senhor Jesus Cristo em todas as coisas aqui na terra, inclusive ir para o Calvário, pelo Espírito eterno, Ele foi à cruz, é o mesmo Espírito, aquele Espírito que habitava em Cristo, capacitando, em Jesus, capacitando, habilitando Ele, é o mesmo Espírito que mora dentro de nós. E Ele deseja nos capacitar, nos habilitar para toda boa obra, mas para que Ele nos habilite a realizarmos qualquer obra para Deus o Pai, Ele precisa nos preparar, Ele precisa nos aperfeiçoar. Por isso que temos as tribulações, as nossas perdas,
Às vezes nosso coração começa a ficar muito endurecido, ele traz uma perda para a nossa vida. Então nosso coração se quebranta, se amolece, fica compungido, e isso que ele quer, porque ele vai trabalhar em nós, para que possamos então, um dia apenas, podemos realizar uma obra para ele, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele vai usar, o Pai vai usar o Espírito, vai usar a palavra, vai usar as circunstâncias, a dor, a perda, uma série de coisas, porque nós somos dele, ele nos comprou, irmãos, é para viver para ele. Então, quando nós estamos passando por uma tribulação, um momento tão difícil, tão apertado, isso é maravilhoso, porque o Filho de Deus, se tiver essa consciência, ele vai se alegrar nas tribulações, porque naquele momento é a mão de Deus, e que bom que é a mão de Deus, nos moldando de uma forma amorosa, nunca além das nossas forças, porque ele deseja, o intento do Pai é formar toda a personalidade de Cristo dentro de cada um de nós. Irmãos, então a primeira grande lição, nós vamos desenvolvê-la depois aqui no estudo, é que em nós e por nós mesmos não há nenhuma capacidade para sermos salvos ou realizarmos qualquer outra coisa para Deus. A segunda lição, ela é maravilhosa demais. A segunda lição é que, como os discípulos fizeram a pergunta para o Senhor aqui, desse modo, como alguém pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque para Ele tudo é possível. Então, o que acontece muitas vezes em nossas vidas? Nós queremos limitar Deus dentro da nossa capacidade de realizar as coisas. E eu posso isso, eu posso aquilo, eu estou fazendo, Deus está comigo, Deus está fazendo. A gente até fala assim, Deus está fazendo através de mim. Às vezes não é, às vezes é você mesmo fazendo. Mas quando você chega num ponto em que não há mais possibilidade de realizar alguma coisa, quando você chega num ponto de falência total e absoluta, eu não consigo mais, às vezes, irmão, é apenas quando Deus está começando o teu trabalho, porque Ele não vai poder operar em nós dentro da nossa capacidade própria. Deus só vai operar em nós quando Ele encontrar em nós um coração que foi absolutamente rendido a Ele mesmo. Nós estamos nas mãos dEle para fazer aquilo que Ele deseja. Aí sim Ele poderá fazer. Ou em outras palavras, Ele só vai poder atuar através de nós quando nós chegarmos ao fim de nós mesmos. Aí Ele vai começar a fazer, sem a nossa interferência, sem a nossa intervenção. Entende? Por isso que eu gostei muito uma vez do irmão Stephen Cong. Ele e Theodoros Sparks foram pregar numa conferência. E era sobre a questão da unidade, da vida da igreja, o corpo de Cristo. Aí o Stephen Cong estava ao lado de Theodoros Sparks e disse para o Sparks. O Sparks perguntou para Cong: o que você vai pregar hoje? Vou pregar sobre a igreja. Aí Theodoros Sparks, muito espiritual, disse para o Stephen Cong: você sabe o que é igreja? Claro que eu sei. Igreja é Cristo em mim, Cristo em Pedro. Não, a igreja não é Cristo em Pedro, nem Cristo em mim. Porque Pedro, com a sua maneira confusa de fazer as coisas, Tiago também, não pode. Então, se não é isso, então, morremos com Cristo, estamos com Cristo é a nossa vida, isso é igreja. Não, isso não é igreja. Aí o Stephen Cong falou assim: Theodoros Sparks, o que é igreja? Igreja é Cristo em Pedro menos Pedro, Cristo em você menos você. Aí o Espírito vai ter plena liberdade de agir através de nós, porque a nossa vida está entregue totalmente a Ele. Irmãos, falta isto para o cristianismo atual. O cristianismo tem perdido a sensibilidade dos sussurros do Espírito em nossos ouvidos. E quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós não conseguimos colocar em prática. Porque Ele quer. Por que nós não conseguimos colocar em prática? Porque nós queremos fazer do nosso próprio jeito.
Mas não é assim, irmãos. Se nós somos prisioneiros de Cristo, se a nossa mente está cativa a Cristo, nós sabemos, segundo Isaías, ele disse assim, Deus dizendo através do profeta, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então, deixa eu. A gente entendeu aquele versículo de Gálatas 2:20? Logo, já não sou eu quem vive, não sou eu quem vive. O nosso problema está no eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Paulo fala, dia após dia morro. Mas Paulo já não tinha sido crucificado com Cristo? Sim, mas ele dia a dia tomava a cruz e dia a dia ele morria para ele mesmo. Isso não significa destruição da nossa personalidade. O que é morrer para si mesmo? Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Entende, irmãos? Se você parar para pensar, em todos os aspectos da vida cristã, na nossa vida relacional, da vida cristã, relacionamento com os irmãos, nosso dia a dia, nós sempre temos uma opinião que confronta as ideias com outros irmãos. E por que isso? Porque tem muito de nós ainda. A gente fica irritado com isso, fica bravo com isso, porque nós queremos que prevaleça a nossa vontade. E se não prevalecer a nossa vontade, qual que é a nossa ação? Aquele irmão, aquela irmã está com a mente meio estranha. Não é assim. Quem disse que não é assim? Entende, irmãos? Temos que levar sempre e por toda parte o morrer de Jesus para que a vida dele se manifeste em nós. Então, uma lição é que eu nada posso, mas eu posso em Cristo Jesus todas as coisas, porque para Ele tudo é possível. Irmãos, muitos dos filhos de Deus, por não crer que para Deus tudo é possível, vive uma vida cristã, primeiro, sem qualidade. Uma vida cristã sem qualidade é sem expressar Cristo em tudo aquilo que nós fazemos. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Claro que pelo menos, eu não cheguei a essa maturidade ainda, de fazer tudo para a glória de Deus. Uma grande fraqueza minha. Mas nós devemos pedir ao Espírito Santo que cada dia mais Ele conquista a nossa vontade. Ele já nos salvou, somos dele, mas agora carinhosamente, harmoniosamente, porque Ele quer que nós rendamos a nossa vontade a Ele. Quando eu rendo a minha vontade a Ele, Ele pega a minha vontade e faz da minha vontade a vontade dEle. Aí, irmãos, tudo aquilo que eu percebo que é da minha vontade para realizar, o Espírito Santo vai acionar um dispositivo em meu espírito e dizer o seguinte, olha, isto não é condizente para fazer. Então, deixa eu levar você para um outro caminho, para uma outra maneira de você, de fato, entender essas coisas. Porque, irmãos, se nós não agirmos dessa forma, nós vamos viver uma vida cristã, muitas vezes, frustrada, e a frustração, ela vai gerar desânimo, vamos ter uma vida cristã sem alegria, somos filhos, mas nós vamos ser umas pessoas frustradas, porque se Deus é quem dirige os nossos passos, como pode um homem entender os seus caminhos? Meus caminhos eu quero ir para cá, o Senhor fala, é para cá. Paulo queria ir para a Ásia, Deus disse, não, você vai para Filipos. E ele foi dirigido pelo Espírito a Filipos. Vocês compreendem, irmãos? Aquele versículo, nós tratamos ontem aqui sobre a questão da intercessão, junto com os jovens, que Paulo servia a Deus em seu espírito. O que é servir a Deus em espírito? No seu espírito. Que Paulo estava unido a Cristo, como nós também estamos. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Mas, irmãos, Paulo respondia às ações do Espírito em sua vida.
Ou seja, em outras palavras, Paulo vivia totalmente, completamente, absolutamente a vontade de Deus. Deus fez tudo com Paulo, nunca contra a vontade de Paulo. Vá lá e pregue, fala e não te cales, era a vontade. Então Paulo ia pregar, ele sabia que ali os judeus eram furiosos, ele apanhou muitas vezes, apedrejado, dado como semi-morto, e naquele momento em que ele foi dado como semi-morto, Deus deu a ele a graça de ser arrebatado até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Olha que lindo, nós queremos as revelações do Senhor, queremos ser arrebatados em espírito até o paraíso, mas você quer ser apedrejado, dado como semi-morto? Isso aí já era. Se é uma coisa que os judeus sabiam, era matar por apedrejamento. Paulo foi dado como morto, arrebatado ao paraíso, e depois de 14 anos, ele nem queria falar essa experiência, mas movido pelo Espírito, ele disse assim: conheço um homem em Cristo. Nem citou seu nome. Só sei que tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem referir. Mas por causa das revelações que ele teve do Espírito, o Espírito o impulsionou para que ele então trouxesse para nós, depois de 14 anos, essa revelação. Irmãos, quando nós temos nossa intimidade com o Senhor revela tanta coisa para nós. E quando nós temos a revelação do Senhor, a gente já no outro dia, irmão, olha, o Senhor me revelou uma coisa muito interessante, quero compartilhar com você. É errado isso? Não é. É legítimo? É. A ideia que a gente tem, a gente quer transferir aquilo para o irmão. Não, irmão. Aquilo que foi dado a você, lembra das 10 virgens? Quando dormiram ambas e quando se levantaram, eis a voz do noivo. As prudentes tinham levado óleo, encheram as suas lâmpadas, luz foram, e as nécias não. Mas as nécias fizeram um pedido para as prudentes: dai-nos do teu azeite. Disseram: não, a gente vai ficar sem, então vá comprar, é um preço. A questão do azeite é um preço, a questão da revelação é um preço a ser pago. Então, aquilo que nós já temos em Cristo, não tem como nós transferirmos para outra pessoa. Temos que apontar os caminhos para elas, né? Então, queridos, muitos, por não ter essa realidade de que Deus pode todas as coisas, não crer, vive vida frustrada, sem alegria, não lutam mais e não vai ter vitórias. Não vai ter vitórias de hipótese alguma. Vamos dar uma olhada para Abraão. Vamos começar lá no princípio, Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Abraão tinha uma visão do Senhor, porque foi dada a ele aqui, 18, versículo 14. Olha que interessante. Claro que Abraão já era velho, e aqui ele disse assim, olha, versículo 13 e o 14. Gênesis 18, 13 e 14. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Aqui ela riu porque aquelas aparições do Senhor, teofânica, aparições fragmentadas do Senhor Jesus, foram falar com Abraão e Sara. Abraão, daqui a um ano eu vou vir aqui, você vai ter um filho. Sara já era uma mulher, ela estava com 89 anos na época, isso. Ela teve a Isaac com 90. Ela, dentro da tenda, ouvindo aquela conversa, ela riu. Ela disse assim: poderei eu ainda ter prazer? Ela já tinha acabado os costumes das mulheres. Poderei ter eu ainda prazer e gerar um filho? Isso é loucura. Está vendo a capacidade humana? Mas ali, Abraão, quem estava tratando com ele era o Senhor em aparições fragmentadas. Então aqui, o 13, disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Ela era uma velha para dar luz. O que ela cria? Em quem que ela cria aqui? Na concepção dela, nos conceitos dela. Como?
Isso aí não tem possibilidade. E aí, olha o 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Ele está dizendo aqui, para mim, Abraão, tudo é possível. Tudo é possível. E disse assim: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Sara vai ter um filho. Deus não está preocupado se ela creu ou se não creu, tanto é que Hebreus vai dizer que Sara depois teve ele por fiel. Entende? Agora, você para pensar, uma mulher de 89 anos e Abrão com 99 anos. Borocochô, e ela também uma borococheia? Velha? Como que foi isso? Para Deus, irmãos, tudo é possível. Eu quero que você guarde bem isso que eu vou dizer para você agora. Preste bem atenção. A nossa vida cristã, ela deve ser diariamente, uma prova de que Deus, o nosso Pai Celestial Todo-Poderoso, Ele realiza coisas impossíveis em nosso meio e deve ter também uma série de impossibilidades tornadas possíveis, reais, pelo onipotente poder de Deus em cada um de nós. Se você levantar todas as manhãs, crendo que teu Pai é o Todo-Poderoso, crendo que para Ele nada é impossível, crendo que você é um verdadeiro milagre, crendo que Deus pode fazer coisas tremendas e maravilhosas a partir de você, se você de fato crer que Ele pode todas as coisas. Nunca duvide, irmãos, do poder de Deus. Nunca duvide que você é filho e que o Pai está com seus ouvidos abertos, atento às tuas orações. Então, ore. Comece a orar por coisas impossíveis. As possíveis, eu e você a gente pode fazer. Comece a orar por coisas impossíveis, irmãos. A minha e a tua vida cristã, ela precisa estar alicerçadas em Cristo Jesus, unido a Ele, uma plena convicção que nós somos dele, crendo que Ele pode todas as coisas. Eu quero que você abra comigo, irmãos, num texto conhecido nosso, mas vale a pena nós lermos Efésios, capítulo 3, o versículo 20. Olha para esse texto aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Você acha que Deus é homem para que minta? Você acha que Deus, tendo prometido alguma coisa, Ele não tem poder para cumprir? Claro que Ele tem poder para cumprir. Olha aí em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim, presta atenção. Ora, aquele que é poderoso. Então, irmãos, nunca duvide disso. Aquele que é poderoso. Poderoso para quê? Para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Ele tem todo o poder, é o Todo-Poderoso, é o onipotente Deus, todo o poder que opera em nós. Este poder de Deus opera em nós. Então, irmãos, para nós, podemos dizer que tudo nós podemos em Cristo Jesus. Tudo. Mas agora aqui tem um adendo que eu quero colocar para vocês. É segundo a vontade dEle. Ele vai nos atender. Mas nunca duvide, irmão, que para Ele tudo é possível. Eu tinha um irmão, amigo, mas muito chegado meu, talvez os irmãos já devem ter ouvido dele, o irmão João Júlio, lá de Londrina. Ele é o irmão que amava o Senhor, ele é o irmão que cria no Senhor de uma forma assim assustadora. Uma vez o irmão Glênio estava descendo o calçadão e de repente um tiroteio num banco, e aí
o Glênio foi e agachou ali perto, estava o João Júlio ali. O Glênio falou depois. O João Júlio estava orando assim para o pai: pai, tira esse povo daí de dentro. Mas não demorou nem 3 minutos. Já se renderam, os policiais entrou e prenderam ele, saiu todo mundo ileso. Aí o Glênio falou: gente, como eu sou incrédulo, vou baixar aqui com medo, porque prudência. Mas nunca me passou pela mente orar para que Deus tirasse aquele povo de lá de dentro do banco. Que coisa! Ele cria que Deus podia fazer e Deus fez. Sabe o que ele disse depois? Senhor, glória a Deus por isso, também agradeceu. Aquele texto lá de Filipenses 4,6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, sinceramente, a nossa ansiedade, ela é proveniente da nossa própria incredulidade. Porque se eu sei que ela é poderosa para fazer infinitamente mais além de tudo quanto peço e penso, Paulo está muito certo quando ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplicas, com ações de graças. Agradeço porque tu vai me ouvir, e segundo o teu querer tu vai responder a minha oração com sim ou não, ou talvez com espere um pouco, mas Deus é um Deus que ouve, é um Deus que age. Ele ama quando nós oramos, Ele ama muito mais quando nós cremos no seu poder de realizar todas as coisas. Então, irmãos, nós vamos de forma real experimentar esse poder somente em nossa intimidade com Ele. Quanto mais íntimo você é do Pai, mais você vai conhecê-lo, mais você vai experimentar da sua presença, do seu toque, mais você vai experimentar do seu poder, da sua suficiência. Irmãos, isso traz para nós uma coragem muito grande, uma coragem de um leão que é dominado pelo Espírito do Senhor, como aquele domadores circenses, que o cara ia lá e abria a boca do leão, colocava a cabeça lá e a plateia... O leão não podia fechar a boca e destruir os miolos daquele homem. Por que o leão não fez aquilo? Porque era um leão manso. Cristo é o Todo-Poderoso que habita em mim e habita em você. Mas este poder é um poder que é controlado pelo Espírito Santo. Mas isso não faz de nós pessoas covardes, faz de nós pessoas compromissadas. Irmãos, quando Ele nos designou, nos chamou para sermos filhos de Deus em Cristo Jesus, foi para uma finalidade, não apenas para nós nos reunirmos como igreja, isso é fundamental, sim, mas para nós vivermos uma vida cristã de poder, de ousadia, de intrepidez, de coragem, de determinação, destemido, falar dele com coragem. Isso é maravilhoso demais. Então isso é construído em nós na intimidade. Irmãos, sabe como é que isso funciona? Abram comigo em Gênesis capítulo 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1. Aqui, irmãos, Deus chamou Abraão e disse para ele o seguinte: olha que interessante. Disse assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, olha que coisa linda, irmãos, que o Senhor, veja o que o Senhor disse para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Anda comigo, Abraão, que eu vou fazer de você um homem perfeito, um homem maduro, um homem teleus. Então eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então Deus tem chamado nós aqui para andar com Ele. Andar no nosso dia a dia, tendo a consciência de que Cristo é a nossa vida. Anda na minha presença e te farei perfeito. Agora, abra aí em Gênesis 18, verso 17. Vira a página aí.
versículo 17. Então, a partir dali, Abrão começou a andar na presença do Senhor. Então, o Senhor tinha tanto prazer em se revelar para Abraão. Deus disse para Abrão o seguinte no versículo 17. Presta atenção. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Olha, irmão, o nosso Deus e Pai, Ele quer compartilhar conosco. Quem não quer, irmãos, receber as visões do Senhor, daquilo que Ele está fazendo e planeja fazer nesses dias? Mas qual é a lição aqui? Anda na minha presença e eu te farei perfeito. Então ele diz, Abrão começou a andar com o Senhor. Então Deus diz, eu vou ocultar aquilo que eu vou fazer para Abraão, ele anda comigo. Que maravilha é isso, irmãos. Queridos, e ele continua dizendo, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Não está falando das nações da terra de forma geral, não, irmão. Porque tem um detalhe aqui que nós temos que prestar bem atenção. Nós vamos comer gato por lebre. Olha o que a Bíblia diz. Visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra. E quem não estar nele, nos passos de Abrão, porque Abrão é o pai da fé. Quem não está em Cristo, não é, irmãos, essa nação do Senhor. Vocês estão me compreendendo, irmão? Aqui na face da terra? Abra lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 6 e 7. Gálatas 3, versos 6 e 7, que diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus. Percebe que a nossa dificuldade está em crer? É o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, palavra linda aqui, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Se nós estamos em Cristo, cremos no Senhor, somos filhos da fé, temos por pai Abraão, somos filhos da promessa, e a promessa foi concedida a nós. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Está vendo que lindo é isso aqui, irmãos? Que coisa maravilhosa, que preciosidade. Então, queridos, agora vamos aqui analisar um outro ponto interessante, dentro dessa perspectiva das lições que ele quer mostrar para nós. Por que Deus escolheu Davi para ser rei de Israel? Você nunca parou para fazer essa pergunta? Por que Deus escolheu Davi? Ele pediu para que Samuel fosse na casa de Jessé, que lá estaria o rei, mas ele não deu a conhecer ainda. Quando Samuel chegou, viu um dos filhos de Davi, aquele rapaz bonito, alto, e ele pensou, eu estou diante do rei de Israel. Aí Deus disse para Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Porque Deus não vê como vê o homem vê o seu exterior, porém o Senhor olha para o coração. Davi era um filho de Jessé, caçula, um ruivo, sarnento, sardento, sarnento é de sarna, né? De costa, etc. Então, o que foi que aconteceu ali? Não fizeram um jantar lá, falaram, não vamos comer sem que teu filho venha. Aí Deus disse para Samuel, olha, você está agora diante do rei de Israel. Samuel olhando para aquele menino, meu Deus, como que Deus pode fazer isso? Escolheu esse menino aí, ruivo, feio, para ser o rei de Israel. Acho que talvez Samuel pensou, esse menino não vai ter condições de governar nada, mas Deus era com ele. Queridos, ele era pastor de ovelhas. Davi era um homem que ele amava tanto as ovelhas do seu pai, pastor de Israel. Se você ler com cuidado o Salmo 78, você vai descobrir que Deus tirou ele do pastoreio do rebanho do seu pai para
pastorear o povo do Senhor. Muito interessante. Quando veio um urso, Davi matou o urso. Quando veio um leão para tentar ali pegar as ovelhas, Davi matou também o leão. Meu Deus. Vamos cá para nós, vamos colocar no contexto de Davi. Se nós fôssemos aqui, cada um de nós, pastor de ovelhas, cuidássemos aí de 50 ovelhas do nosso pai, e viesse um leão, qual seria a tua atitude? Vem vindo o leão lá e está faminto. Você iria de encontro ao leão? Oh, irmão, fala sério. Nós não iríamos. Mas Davi, ele dependia daquele que pode todas as coisas. Davi, irmãos, ele tinha um coração voltado para o Senhor, porque aquilo que tocava o povo de Deus, tocava em Davi também. Lembra quando ele foi ver como é que estavam os seus irmãos? Tinha levantado um filisteu, querendo, desonrando, falando do Deus de Israel. Davi disse, ele tem que morrer, ele afrontou o Deus dos exércitos, não pode viver, tem que morrer. Cala a boca, fica quieto, você quer? Não, eu quero lutar, E nenhum dos homens soldados de Saul ficaram lá ir para a luta, mas Davi se prontificou e encontrou muita resistência, até que então ele foi e venceu Golias, porque Deus era com ele. Ele disse assim para Golias, você vem a mim com espadas, porrete, seja o que for, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E realmente a vitória foi de Davi. Então, queridos, primeiro, ele cria na sua impotência. Davi sabia que ele não tinha força nele mesmo, mas ele cria na onipotência de Deus. Deixa eu mostrar um texto aqui lindo para vocês, em 2 Samuel, capítulo 7. Veja que maravilha nós temos aqui, irmãos. 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 16. Aqui Davi está prefigurando Cristo. Então preste atenção nesse texto aqui. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 16. Olha que lindo texto nós temos aqui, irmãos. Diz assim, verso 16 do capítulo 7 de 2 Samuel. Segundo todas essas palavras, verso 16, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, olha aqui, irmãos, a primeira parte da lição, quem sou eu? Davi, ele tinha um exército, quantas batalhas ele venceu? Agora Davi podia dizer diante do Senhor, quem sou eu? Entende, irmãos? Essa é a primeira lição, é reconhecer que nós somos impotentes. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí diz assim, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu? Não sou nada, Senhor. Davi era o rei de Israel, soldados à sua disposição, era um vitorioso do ponto de vista humano, todos temiam a Davi. Quem sou eu? Você acha, irmãos, nós com muito poder, com empresas, com fazendas, chegar diante de Deus, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Mas nós somos muito arrogantes, infelizmente, irmãos. Quem sou eu? Agora, verso 19. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Que lindo, aqui entre eu e você, irmãos, não tem possibilidade de estarmos fora disto aqui. Ele disse assim, foi isto ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Qual a instrução para todos os homens? Que Deus faria a sua casa para a sua habitação,
Então Salomão edificou esse templo, o Templo de Salomão. Mas este Templo de Salomão era uma figura linda da casa de Deus. E hoje eu e você, nós somos casa de Deus. Nós herdamos o reino, o trono de Davi. Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso rei, Cristo é o nosso governo, Cristo mora dentro de nós. Você vê, irmãos, que lição linda? Ele não podia, quem sou eu? Reconhecendo a sua impossibilidade, mas ele cria no Deus que pode todas as coisas. Para mim é impossível, não tem condições, mas para Deus tudo é possível. Lembra de Jó 42:1? Bem sei que nenhum de teus planos podem ser frustrados. Que maravilha, irmãos. Que coisa linda, que coisa linda. Agora vamos pensar, irmãos, pense um pouquinho na tua salvação. Pense um pouquinho nela. O que houve na tua salvação? A palavra fala que Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Uma pessoa espiritualmente morta, ela está totalmente impotente. Então Cristo nos atraiu, no seu corpo na cruz, Cristo nos crucificou juntamente com Ele, tirando o nosso pecado, Cristo nos sepultou, e ao terceiro dia, Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Mas o que está envolvido por detrás de tudo isso? Primeiro, a minha impotência. Não tem como eu me salvar a si mesmo. Então houve um Salvador que veio até mim e me salvou. Mas o que é mais interessante, irmãos, é saber o que está envolvido por detrás de tudo isso. A palavra fala assim, pela graça sois salvos, não é? Mas se você cavucar mais na palavra de Deus, você vai ver algo muito interessante. Vamos ver o testemunho do nosso irmão Paulo? Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1, do versículo 12 em diante. Preste atenção aqui, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Isto aqui é extraordinário para o nosso coração, para as nossas vidas, nos alegrar, nos regozijar. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus ministre isso ao seu coração, para que você esteja firmado, alicerçado nele. Olha só que interessante, 1 Timóteo 1, verso 12, Paulo está dizendo o seguinte, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Por quê? Paulo é grato, porque Paulo, nos seus embates, como um ser humano, ele sempre tinha fraquezas, talvez até desânimo, mas sou grato para com aquele que me fortaleceu, porque Paulo passou por situações tão difíceis que deixava ele totalmente fracassado, sem força. Grato por aquele que me fortaleceu. Quem? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Agora, olha aqui, presta atenção. A mim, que noutro tempo, naquele tempo que ele vivia no judaísmo, era blasfemava de Jesus, e perseguidor, porque ele perseguia os cristãos, insolente, mas obtive misericórdia, naquele encontro que ele teve com Cristo lá em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Agora veja o que tem por detrás da nossa salvação. 14, transbordou. Oh, meu irmão, que coisa linda! Transbordou, porém, a graça transbordante de Deus transbordou na minha vida, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O que transbordou na salvação de Paulo? A graça, o amor e a fé, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Que coisa linda, irmãos! Então, Paulo é para nós hoje o modelo de crermos, porque ele fala aqui no versículo 16, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então Paulo é o nosso modelo de crença. Então Paulo está dizendo, olha, sem a cruz não tem jeito. Sem a cruz não há salvação.
Sem a cruz não há novo nascimento. Sem a cruz, se não passar pela cruz, não há vida cristã autêntica. Estão me compreendendo aqui, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, amados, bem-aventurados são aqueles irmãos e irmãs que aprenderam essas duas importantes lições. A primeira é que eu sou totalmente incapaz de se salvar. E a segunda, mas, por outro lado, Deus, para Ele, tudo é possível. Você se lembra de Pedro, que ele passou 3 anos e meio achando que ele era capaz. Até que ele negou o Senhor Jesus, ele blasfemou, praguejou Jesus. E ele veio entender que ele não tinha essa capacidade. Entende, irmãos? Mas o Senhor foi tão carinhoso com Pedro, mas foi tão carinhoso com o apóstolo Pedro, porque imagina só a situação de Pedro. E ele afirmou para o Senhor Jesus: eu de modo algum te negarei. Pedro, você vai dar a tua vida por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagina a última vez, ali naquele pátio, quando Jesus estava sendo interrogado, ali por aqueles sacerdotes, judaizantes, e aquelas pessoas fazendo pergunta para Pedro: você estava com ele? Não, não conheço esse homem. Você não, por favor, você está louco, eu não conheço. Até que Pedro praguejou o Senhor Jesus Cristo. Aí nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra de Jesus e olhou para Jesus. Jesus estava olhando para ele. Pedro saiu dali e foi chorar amargamente, totalmente falido, totalmente acabado, totalmente desfalecido, sem nenhuma perspectiva de vida, mas acabou. Mas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembra que ele disse lá em Marcos capítulo 16, versículo 7, quando ele havia ressuscitado, ele disse assim: ide dizei a meus discípulos e a Pedro, que eu vou para Jerusalém, lá vocês me verão. Ele estava todo acabado, mas de repente a esperança começou a reinar no coração do apóstolo Pedro. Lembrou de mim, porque Pedro estava acabado, destruído, machucado, ferido, porque as suas crenças em si mesmo foram todas frustradas. Deus ali destruiu toda a capacidade de Pedro, porque ele negou a Cristo. E ele, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, irmãos, a lição é que nós não temos capacidade de garantir, de afirmar nada. Agora, Cristo sendo nossa vida, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, claro que Pedro, ele estava angustiado, triste, ficou totalmente acabado, se sentindo um nada. Você se lembra do apóstolo Paulo, antes dele crer que morreu com Cristo? Qual que era a visão que Paulo tinha? Paulo era um homem muito incoerente, ele se sentia muito poderoso, muito conhecedor, falava 3 línguas, era um homem muito respeitado, instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel significa formosura da lei. Então era um homem muito inteligente, muito sábio, muito cheio de sabedoria humana. Mas quando ele conheceu Cristo, que a cruz operou na vida de Paulo, sabe o que ele disse? Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz assim, versículo 3 e 4. 1 Coríntios 2, 3 e 4. Agora o apóstolo Paulo entendeu que ele não era nada também, que Cristo era o seu tudo. Ele disse assim, 1 Coríntios 2, 3 e 4. Eu vou ler o 2 também. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora, presta atenção. E foi em fraqueza. Agora Paulo não era aquele Paulo forte, aquele Paulo incoerente, aquele Paulo insolente, aquele Paulo... Não. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim
no poder de Deus. Você vê aqui, irmão, que Paulo agora em fraqueza, temor e grande temor, para que a nossa fé não se apoiasse nele. Muitas vezes nós damos muita ênfase a pastores, percebe? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Somos irmãos. Acho que o nosso maior privilégio é sermos considerados, chamar um ao outro de irmão. Claro que no corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Então, queridos, muitíssimos cristãos estão vivendo de forma vergonhosa uma vida de fracasso, desânimo, em vez de descanso e vitória. Simplesmente porque começaram a pensar, não consigo, isso aqui é impossível, eu não suporto mais. Isso, irmãos, muitas vezes acontece porque a pessoa está olhando para a sua capacidade que é incapaz. Aí há uma frustração, e não para aquele que pode todas as coisas. Marcos 9:23 diz assim, Jesus diz para aquele senhor, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Queridos, vamos responder uma importante pergunta aqui. Queria que os irmãos abrissem, volta aí para trás em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Pode um homem assim falhar com seu coração cheio de deleite na lei de Deus e com sua vontade determinada a fazer o que é certo? Sim, claro que pode. Então vamos ler aqui Romanos 7, versículo 18. Aqui Paulo está mostrando a falência dele em fazer alguma coisa, mesmo pela lei, para alcançar a Deus. Olha só, ele disse assim, Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Por que Paulo queria o bem e ele não conseguia realizar, efetuar este bem? Porque presta atenção, olha como é que começa o versículo, porque eu sei que em mim, Paulo está voltado para quem aqui? Para ele mesmo. Ele está mostrando que quando nós nos voltamos para nós mesmos, não há esta capacidade. Eu quero bem, ele disse assim, pois o querer o bem está em mim, eu quero bem, mas eu não consigo efetuá-lo. Agora, irmãos, quando nós ganhamos uma experiência de que nós somos incapazes, sabe o que acontece conosco? Agora, abra lá em Filipenses 2, verso 13. 2, verso 13. Diz assim, que coisa linda, não apenas necessito deleitar-me na lei de Deus, deleitar-me na palavra de Deus, segundo o homem interior, e desejar o que Deus deseja, mas eu necessito também da onipotência divina a efetuar essa capacidade de fazer as coisas. Olha só, lembra que ele disse lá, o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Agora ele diz aqui, porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer como a realizar, segundo a sua boa vontade. Então, qual que é a primeira grande lição? Que eu sou incapaz, ainda que eu quero o bem da igreja, eu quero a salvação dos irmãos, mas eu não consigo. Mas agora eu ganho a segunda lição. Eu reconheço que eu não sou nada e eu reconheço que Deus é aquele que pode todas as coisas. Porque é Deus, não eu, é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O querer o bem, claro que está em mim, não porém efetuá-lo, mas em Filipenses 2,13, o homem que entende que quando Deus age na vontade renovada, ele começa a poder, ele tem o poder para realizar todas as coisas, posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Então, queridos, vamos receber isso como a nossa grande lição na vida espiritual. Para mim é impossível realizar e cumprir qualquer coisa que Deus ordena, mas quando eu me entrego a Ele, quando eu estou morto para mim mesmo, vivo para Deus, Ele pode processar, operar, o efetuar segundo o seu poder que é onipotente em cada um de nós. Então, as duas grandes lições. Primeiro,
é saber que eu não posso nada. A segunda é que Deus pode todas as coisas. E esse Deus que tudo pode, você lembra que está escrito lá em Romanos 8:31? Lembra ou não? Vamos ler o texto? Romanos 8:31. Aqui nós temos uma declaração linda, muito clara, específica, que nós não devemos citar apenas como um jargão religioso, mas tendo isso como realidade espiritual. Paulo ele faz aqui duas perguntas. Que diremos, pois? Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Percebeu aqui? Agora você tem que conhecer a Ele. E você sabe como é que o salmista particulariza, Salmo 56:9, ele diz assim: uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Ele é por nós, coletivamente, e é por mim individualmente. Você pode ler depois, irmãos, para entender isso de uma forma muito clara. História do rei Josafá. Você pode também ler lá em Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Você vai ver exatamente essas duas mesmas lições ali. O profeta não podia, mas Deus é que podia todas as coisas. Último texto para nós orarmos. 1 Crônicas, texto conhecido nosso. 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos encerrar com esse texto aqui. Vamos ler de 11 a 14. Olha que preciosidade, irmãos. Diz assim, 1 Crônicas 29, versículo 11. Então tenha sempre isto em mente, que o poder é Ele. Diz assim, 1 Crônicas 29, 11. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, o que nos resta para nós? Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? Está vendo aqui? Quem sou eu? Nada, mas o tudo habita em mim e nos habilita para fazermos tudo na dependência e na força dEle. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Nosso Pai Celestial, como somos gratos ao Senhor, por esse tempo que passamos aqui, lendo a Tua Palavra, aprendendo essas duas importantes lições para as nossas vidas. Que Teu Espírito traduz tudo isso para nós, nos firmando no Senhor, nos ajudando cada dia mais, porque em nós não há força e nem capacidade para realizarmos nada, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Agora, Pai, quando olhamos para Ti, vemos toda a suficiência que há na Tua pessoa, que habita em nós. Obrigado por uma tão grande salvação operada em nós. E agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar muitas vidas e muitos corações. É que nós te pedimos e entregamos essa ministração nas Tuas mãos. Operes, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.